A União Planetária, em seu programa Entre Amigos, Conversando com o Mundo, tem uma satisfação muito grande de que hoje nós vamos conversar aqui, trocar ideias com o embaixador da Índia, Bellur Prakash. Satisfação imensa de recebê-lo em nosso programa. Muito obrigado, é um prazer. Como todos nós sabemos, a Índia é uma das civilizações mais antigas, mais belas, mais espiritualizadas desse mundo. É uma civilização que tem muito para ensinar a todos nós. E nós aqui vamos aprender muito com o embaixador desse país maravilhoso, um país de mil maravilhas. Embaixador Prakash, na civilização indiana está muito presente a arte. Como é que essa arte se manifesta? First of all, thank you very much for inviting me to your studios once again. I would like to say that it's a very unique TV studio that you run, the TV that you run, with an emphasis on spirituality, on religion, on the best that our cultures and civilizations have. And it's a pleasure for me to be here once again. Em primeiro lugar, o embaixador agradece muito o fato de poder estar aqui com vocês, ser tão bem recebido no estúdio de gravação, e é um prazer poder conversar convosco sobre essa civilização tão antiga como é a Índia. You have been, in your introduction, said very rightly that India is an ancient civilization. And I think what is most important with Indian civilization, going back to the last 5,000 years, is at its core is the spiritual quality. Sim, você está certo em mencionar que realmente a civilização indiana é muito antiga, ela remonta a mais de 5.000 anos e a espiritualidade está muito presente, está bem no centro da civilização. So in the very beginning, I would like to say that the various art forms, classical art forms of India, whether it is dance or whether it is music, even painting, many of these are also influenced by Indian spirituality. Okay. Principalmente as artes clássicas, as formas de arte clássica indiana têm no seu centro a espiritualidade, tanto quando se fala na dança, quanto na música, quanto nas artes clássicas, nomeadamente na pintura. In traditional India, many of the dances actually were performed in temples, in places of religious worship. The same with many of the concerts and much of the music that we have. Em relação até às apresentações de danças, das dançarinas, muitas acontecem em templos. Também os concertos musicais têm essa relação com a espiritualidade e a religiosidade indiana. Eu, uma vez, estando em Madras, hoje Chennai, eu tive a ocasião de assistir uma demonstração de dança de uma escola que se chamava Kalakshetra. Kalakshetra, sim. Yeah, sim. E fiquei muito impressionado com a beleza, sobretudo, da manifestação artística. Sim, sim. That is true, and it is one of the great centers for Indian dance, for traditional Indian dance. And also it is set in nature. It's a very natural setting, as you may remember, under the trees and as a part of nature. So that is one of our great centers. Madras realmente é um dos grandes centros da manifestação de dança e de música indiana, e ela muitas vezes é executada no meio da natureza, como pôde ver com certeza quando visitou. Nos chamou muito a atenção aquelas questões das posições das mãos das dançarinas. Nos fale um pouco sobre isso. I must first of all say that I do not want to sound like an expert. I am a diplomat and therefore I am not a scholar. But I am interested in Indian art. I have always been interested in the traditions of India, and therefore I speak not as an expert, but as someone who is a bit of a student.
Em primeiro lugar, devo dizer que não vou falar como um perito nas artes indianas, eu sou um diplomata, mas sempre me interessei por elas, então tudo que eu vou falar agora é como um estudioso do assunto. The Indian dance forms, and there are 4 classical dance forms, these have evolved over centuries. And many of these relate to stories, Indian mythology, Indian classics, the ancient texts that we have. And since we are not reading a story, since we are not talking about a story, but it is being shown in dance, there are these gestures which are called mudra in Sanskrit, these gestures of the hand, sometimes of the feet. And I think Indians can relate to them because these are famous stories. The simplest example is to do namaste, which is the form of Indian greeting, but when I hold my hands like this and say namaste, everyone knows that it is also a mudra, that it is a hand gesture of greeting, of saying let peace be with you. Relativamente às formas clássicas de dança indiana, podem-se mencionar 4. Elas são de séculos atrás e elas se relacionam fortemente com a mitologia indiana e se baseiam em muitos textos antigos. E, por exemplo, mudra é uma palavra sânscrito que ela representa esses gestos feitos com as mãos e ocasionalmente também com os pés. Então é uma outra forma de contar a história indiana mostrada através da dança. Um exemplo que o embaixador deu foi o gesto com as mãos, que é usado, é um movimento mudra, ele é usado como um cumprimento e quando alguém o faz, a pessoa sabe que está sendo cumprimentada. E o que significa esse gesto e com essa palavra namastê? Então, de uma forma simples, namastê é um cumprimento, como seria em português um bom dia ou uma boa tarde. Mas no sentido mais profundo da fé hindu, onde se acredita que cada um de nós tem um elemento, uma parte de Deus em si mesmo, é uma parte mais nobre nossa, que o embaixador falou como Atman, significa que quando fala namastê, essa parte nobre ou divina minha está cumprimentando a sua parte nobre ou divina. Nós vamos interromper por um minuto, mas voltamos já. Fique conosco que temos muito a aprender neste programa. É um programa, sobretudo, cultural de beleza, de espiritualidade, de vivência de uma vida bela. Voltamos já. Bellur Prakash é o embaixador da Índia no Brasil. Ele representa aquele maravilhoso país, aqui também no nosso maravilhoso país, o Brasil. 2 países que hoje andam de braços dados, juntos, em muitos interesses em comum. E com o embaixador da Índia, Bellur Prakash, traduzido por Cláudia Martins, nós estamos aqui no programa da União Planetária, Entre Amigos, Conversando com o Mundo. Embaixador, o senhor no último momento em que falou aqui, o senhor fazendo uma referência à mudra da saudação, namastê, me ficou uma indagação. O Brahmani, ele cumprimenta outro Brahmani assim, mas ele tem restrição de cumprimentar, dar um namastê para pessoas de outras religiões? No, certainly not. It is nothing to do or it is not restricted to Hindus or Hinduism. If I understand you correctly, there is we say namaste to everyone, and religion does not play a role. It's more a philosophical concept and not a religious concept.
Na verdade, não. O Brahman, ou o comprimento, ele é geral. Não existe uma restrição ou a quem é hindu ou dentro do hinduísmo a esse tipo de comprimento. Na verdade, é mais um fundamento filosófico. Eu tenho informações que dentro do brahmanismo, que é a religião fundamental da Índia, há um respeito muito grande por todas as outras religiões. Como é que isso funciona dentro da filosofia brahmânica? Yes, I think some of the great Indian spiritual leaders, I can mention the name of some of the more recent spiritual leaders. We have Sri Ramakrishna Paramahamsa. Very recently, a very great Indian spiritual leader passed away. His name was Sri Satya Sai Baba. And even let us look at Mahatma Gandhi. They all unfailingly all the time said that whether you are a Christian or a Buddhist or a Muslim, that there is an essential unity of all religions. These are different paths. There are many paths to finding spirituality, and that there is no conflict with each other. And many of them, including Gandhi, always read the Bible, knew the Quran, and had respect for all great religions. Consultando líderes espirituais indianos, sejam eles mais antigos ou mesmo mais recentes, a filosofia por detrás é que todas as religiões estão ligadas por uma essência. Então, na verdade, não existe um conflito, existe uma complementaridade entre eles. Então, ele mencionou, por exemplo, um dos líderes mais recentes, Paramsa, um mais antigo, Baba, e também Mahatma Gandhi tinha a mesma filosofia e a mesma prática. Como, por exemplo, os brahmanes veem a Buda? Buddhism, the life of Buddha is very, very close to us. We regard Buddha, as you know, was born in India, and he was born in the eternal, the old Hindu faith. He found his own path to salvation, and we regard Buddha as a great divine soul, as we do Christ, for instance, as we do many other people. So there is no conflict at the practitioner's level between Hinduism and Buddhism, no conflict at all. At the level of philosophy, there are differences in the way you would theorize about it. Realmente Buda é um personagem obviamente muito próximo, ele nasceu na Índia, ele se identifica porque ele achou o seu próprio caminho para a salvação, então ele é visto como uma grande alma divina, que nós podemos mencionar outros, como por exemplo Jesus, né? Então não existe um conflito na prática religiosa na Índia, existem sim diferenças conceituais e filosóficas, mas só. Então, Cristo, Maomé, todas essas figuras, elas são tidas como mensageiros também de Deus. It depends, whether you call them manifestations or representations or messengers or prophets, but essentially the belief in Hinduism is that there is a divine spark, there is a divinity for each human being. Everybody is capable of coming to a spiritual stage through yoga, through practice, through meditation, or through dance, music, which also have elements in this. Pode mudar a palavra usada, se essas pessoas são mensageiros, são profetas, são manifestações ou representações da divindade. No hinduísmo, é certo de que existe algo de divino em cada um de nós, e esse algo divino pode ser exercitado e manifestado através do yoga, da meditação e através até mesmo das danças e da música. Essa é a concepção hindu. Eu acho importante que os nossos telespectadores possam perceber a mente aberta que existe, ampla, de uma filosofia brahmânica, em que vê com a maior simpatia todas as outras religiões, todas as outras manifestações religiosas e culturais. O yoga tem alguma coisa que ver com os Budas, com essa
atuação artística? Yes, I would say that we are talking of two levels. Yoga as a spiritual practice. There are different kinds of yoga. Some yoga is related to work, some to devotion, some to knowledge. It's a spiritual practice. But at the level of people, ordinary people, art is the doorway to some of the spirituality. The ordinary people find it easy to lose themselves in music. They would appreciate art. When you are listening to good music, then you are not thinking of your own personal problems. You are not worried. You are lost in that music. Similarly, when somebody is contemplating a beautiful work of art, then he or she is forgetting his immediate problems, his worries, his headaches. So I think classical art particularly is a way, it is not religion, but it is a way of making man enjoy things of a higher order, to lose himself. And therefore many of these mudras or many of the stories are about these people, some great ideas in our tradition, but they are told in the form of a story. So that is the relationship, that it is a way to reach the higher truth. O embaixador explicou que sim, existem diferentes tipos de yoga. Yoga, por exemplo, é virado para o trabalho, para o conhecimento, para a espiritualidade. Então, não necessariamente é uma prática exclusivamente espiritual, ela existe em várias manifestações. O que acontece é que a arte é uma forma em que a gente comum, o povo, pode de alguma forma se relacionar com a espiritualidade. É uma porta, abre a porta do povo para a espiritualidade. E nós sabemos que isso acontece, por exemplo, quando se ouve música, quando se contempla uma obra de arte, dificilmente ficamos preocupados com alguma coisa da vida diária, da rotina. Então, é um caminho para facilitar o acesso do homem comum a desfrutar de assuntos mais elevados, assuntos mais nobres. E é o que os artistas fazem, essa conexão entre o povo e assuntos mais nobres, mais espirituais, mais elevados. Bem, acabamos de conversar com Ulisses Prakash, embaixador da Índia no Brasil, o que é uma grande alegria para nós da União Planetária, da TV SUPREN, e certamente estaremos sempre presentes nesse maravilhoso festival. Muito obrigado, embaixador. Muito obrigado.